pessoal. Hoje a gente começa aí mais um webinar do GFAM. Obrigada aí por todos que vieram participar. Hoje o webinar especial. Quem vai apresentar aqui é minha colega de doutorado, Roberta Biondi. Eu já vou apresentá-la. Mas antes eu queria agradecer a todas as submissões que foram feitas para o encontro do GFAM. Esse ano a gente recebeu 126 artigos, então foi bastante, assim, bem, pelo menos mais do que do ano passado. É, Então, hoje a gente começa, a gente tem o segundo webinar aqui do ano, e então eu queria primeiro agradecer a Roberta por ter aceito participar. Obrigada, Roberta. É, Então, vou falar um pouquinho sobre a Roberta. Então, a Roberta, primeiro, ela foi minha colega de doutorado. Isso é o mais importante. Brincando. Sofremos juntas, né? Estamos juntas. Então, a Roberta é doutora em economia pela Escola em Economia de São Paulo da FGV, mestre graduada em economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Trabalhou como coordenadora de pesquisa e avaliação da Fundação Lehman e foi coordenadora geral de estudos da Diretoria de Estudos e do Gabinete do INEP-MEC. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação e Economia Social, LEPES, da FED Ribeirão Preto, da USP, liderando pesquisas na área de gestão educacional, educação integral e indicadores de qualidade de educação. Hoje a Roberta está afiliada ao LEPES, é isso, né, Roberta? Uhum. Tá bom. Então, a Roberta vai apresentar hoje o artigo Evidências das Desigualdades de Oportunidades Educacionais por Grupos Sociais no Brasil. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Roberta. Então, pode, assim, boa apresentação. Uhum. Obrigada, Lorena. Bom, acho que eu também, a primeira coisa é agradecer o seu convite e parabenizar pela iniciativa do GFAM. Você sabe que eu sou uma entusiasta dessa ideia, e de tudo o que vocês propõem. Então, assim, muito sucesso e realmente acho que é uma discussão super importante e relevante, né? Dar espaço para esse tipo de de iniciativa no Brasil, né? Então, parabéns e muito obrigada pelo convite. Então, fiquei muito feliz também. Enfim, então eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. E aí, Lorena, você fica à vontade, assim, de me perguntar alguma coisa. Enfim, acho que também a plateia, a hora que se quiser fazer alguma pergunta. Na verdade, assim, não é um artigo completo. Aqui é muito de uma ideia e um desejo de construir um artigo que fale claramente sobre todas essas questões de desigualdades educacionais entre grupos sociais, mas eu vou contar para vocês os principais achados dessa agenda, né? Não é eu tenho várias pesquisas na área de educação e muitas vezes, intencionalmente, a gente acaba olhando os diferenciais de impactos ou indicadores de acordo com grupos de renda ou grupos ou gênero ou raça, cor. E a gente, né, sempre se propõe a isso, porém, infelizmente, eu ainda não tenho um artigo próprio sobre isso, para falar sobre isso. Eu acho que isso é super relevante. Então, isso está aí na minha proposta, na verdade, no meu planejamento, assim, de trabalho, sabe? De ter um artigo, acadêmico sobre isso. Então, o que eu fiz até agora, e vou compartilhar aqui com vocês hoje, foi fazer um apanhado de diversos achados de várias pesquisas que eu tenho conduzido, coordenado com a equipe do LEPES nos últimos 6 anos aí. Então, vocês vão ver que tem várias parcerias. Então, eu queria mesmo aproveitar esse espaço para compartilhar com vocês esses achados. E aí, enfim, estou super aberta para ouvir também sugestões, para depois pensar num artigo mesmo, né? Então, não se trata de um artigo, mas sim de uma ideia em construção e que eu acho que tem muito potencial, tá? Então, vou mostrar aqui para você. Eu vou diminuir aqui. Qualquer coisa, Lorena, você me aciona, assim, porque eu fechei a janelinha que eu vejo vocês, tá? Tá. Gente, se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone para perguntar.
Por favor. Então tá bom, gente. Eu vou contar aqui para vocês um pouco sobre isso. Como é que eu organizei aqui a minha apresentação, né? O que que eu vou discutir? A primeira coisa, acho que é só trazer um apanhado rápido, né, de algumas evidências na literatura sobre esses diferenciais, tanto em desfechos educacionais para diferentes grupos, tá, sociais aí, assim como dados educacionais que mostram desigualdades que podem perpetuar, desculpa, dados e indicadores que acabam por perpetuar essas desigualdades entre esses grupos, né? Então, acho que tanto em termos de desfecho, como também em termos de processos que acontecem dentro da escola, né? Então, acho que tem coisas que já são vistas aí na literatura nacional e internacional que são relacionadas a desfechos. Então, o desempenho, o aprendizado, condições socioemocionais, enfim, taxa de conclusão das diferentes etapas, e isso tem bastante diferença entre esses grupos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então, o que mostram os dados educacionais, né, vis-à-vis a literatura, e aí esses sinais de como é que essas desigualdades podem ser perpetuadas. E aí aqui eu estou fazendo uma referência a esses processos educacionais, né? O que que dentro da sala de aula pode ser diferente que acaba perpetuando essas desigualdades. E por fim, eu queria contar para vocês um impacto de uma política que declaradamente, né, se propõe a reduzir desigualdades, que é justamente a escola de tempo integral, né, um programa aí que já tem em vários estados brasileiros, desde 2023 é um programa importante do Ministério da Educação, enfim, é um tema que está muito atual, e aí eu conto um pouquinho para vocês como é que essa política, quais os resultados dela e em termos de desigualdade, o que que ela está afetando ou não, tá? Então, acho que eu achei importante trazer isso, que é um exemplo de uma política que se propõe a reduzir essas desigualdades e o que que a gente vê, tá, na prática, tá? Enfim, acho que só rapidamente, brevemente aqui, eu quero relembrar, né? Acho que tem vários artigos importantes, eu selecionei três para comentar aqui com vocês, que é justamente o primeiro artigo, na verdade, ele era um relatório, né? Encomendado aí pelo governo americano para entender as desigualdades de oportunidades educacionais nos Estados Unidos. E esse foi o primeiro relatório que trouxe vários aprendizados, entre eles um que a gente sempre repete, mas a gente deixa de pensar mais sobre eles, que é justamente que há uma segregação racial, havia naquele momento, né, na década de 60, 70, havia uma segregação racial importante, tanto em termos dos estudantes, como também professores. Então, os professores das escolas em que a maioria era negra, a maior parte dos professores também eram pretos. Enfim, nesse report, eles tratam como negros, tá? Enfim, eu acho que em termos de cor aqui, eu vou me referenciar a pretos, que eu acho mais adequado, mas naquele momento era assim que eles falavam e colocaram isso no relatório. E como havia diferenças, né, entre esses grupos, né, brancos e pretos, em relação aos recursos escolares, tanto na qualidade da educação, que naquele momento eles mediam como infraestrutura, currículo trabalhado, os materiais disponíveis, os professores, né, escolarização e formação, e isso também era diferente, né, então havia uma segregação tanto da demanda quanto da oferta da educação naquele momento. Enfim, acho que uma outra coisa, né, que a maioria dos estudantes pretos, eles tinham uma média de desempenho mais baixa e, ao mesmo tempo, o relatório mostrou, né, com dados de survey, que eles eram mais afetados por esses recursos escolares que estavam à disposição naquele momento do que o grupo de estudantes brancos, tá? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente relembrar e que isso ainda permanece, tá? As pessoas, tanto no Brasil como no exterior, né, em outros contextos, né, que têm maior desvantagem socioeconômica ou seja relacionado à sua raça, cor ou até questões de gênero em alguns países, eles são muito mais afetados, né? Tem uma importância relativa maior do que é oferecido para eles dentro da escola do que aquelas pessoas que já em casa, né, têm um nível socioeconômico diferente, têm oportunidades diferentes que são colocadas ali.
Então, aqui acho que o primeiro aprendizado foi esse, além do aprendizado que a gente está acostumado, acostumado, e é o mais óbvio, mais repetido, na verdade, posso dizer, que grande parte das diferenças do desempenho entre os estudantes ela é explicada por fatores socioeconômicos e características familiares, e em menor parte por fatores escolares, tá? Então, esse foi o primeiro achado, que a gente também verificou em vários outros estudos internacionais e também no Brasil. Então, na década de 2000, por exemplo, vários estudos brasileiros começaram a ser feitos, né, de acordo com a divulgação do SAEB, então tinham várias avaliações que começaram a ser realizadas na década de 90, em 2000 teve aí um grande boom dos estudos em economia da educação. E eles também mostraram, né, essa relação, né, de que 60, 70% da variação das notas entre os estudantes é explicado por características socioeconômicas, e apenas 20 a 30% relativo a essa parte do que é oferecido dentro da escola. Porém, quando você pega, como eu disse antes, né, acho que um achado também é que para os estudantes de nível socioeconômico mais baixo ou desfavorecidos, o que é oferecido na escola é muito, muito importante, até mais relevante do que comparativamente aos seus pares aos estudantes com características diferentes, tá? Em 2011, né, tem um estudo super importante e muito conhecido do Vanucek, que ele demonstra também a importância da qualidade do professor, né, porque a questão é, bom, dentro da escola, apesar dessa importância relativa ser menor, considerando as características familiares, é muito importante a gente entender o que que impacta. Opa, alguém quer perguntar? Não, beleza. É, o que que impacta, né? O que que efetivamente pode influenciar mais ou menos o desempenho dos estudantes. E o Renocek tem um estudo bastante importante em que ele calcula aí o valor adicionado dos estudantes, na verdade é o quanto a escola ou aquele professor contribui para o aprendizado do estudante em um ano letivo. E o que ele mostra é que com estudantes com o mesmo nível de desempenho no começo do ano escolar podem chegar no final do ano com um nível de aprendizado bastante diferente, unicamente devido à qualidade do professor, tá? Então, acho que esse é um ponto que é importante frisar aqui, porque vai ter a ver com o que eu vou falar mais para frente. E eu acho que um artigo um pouco mais recente, mas também da década de 2010, do Raj Shetty, e que ele mostra também que essas diferenças de qualidade do professor na escola, né, ela traz benefícios importantes para o futuro dessa pessoa. Então, isso traz contribuições para a economia, né? Isso eleva a chance do estudante ir para a faculdade. Então, você ter estudantes com professores, aí aqui ele também usa valor adicionado, tá? Mas ele argumenta que outras formas de seleção dentro das redes também poderiam indicar qual é um bom professor, aquele que contribui mais para o desempenho, enfim, diferentes medidas. Ele defende o de valor adicionado que funciona e ele consegue mostrar que para os dados americanos é possível você ter uma boa medida, diferentemente para o Brasil, tá? Já faço aqui um apelo à divulgação dos dados, mas enfim. E isso traz benefícios importantes para o futuro, né, dos estudantes na economia. Beleza, então dito isso, sim, acho que eu vou começar. Eu queria mostrar um pouco para vocês o que talvez alguns já conheçam, mas outros não. Então, esses diferenciais de desempenho ou de indicadores de acesso e qualidade da educação por níveis de renda. Tá? Inicialmente vou falar sobre renda, depois eu mostro algumas coisas sobre os outros grupos. Enfim, esses daqui são dados, na verdade, que eu olhei, peguei, mas são dados da PNAD. Eu peguei do Todos pela Educação, que tem um anuário anual importante, ele está bastante recente, e aqui a gente tem, né, o acesso e conclusão no ensino fundamental, tá? Então, nos anos finais aqui, que eu queria mostrar mais para vocês, porque nos anos iniciais, que é do primeiro ao quinto, esse problema também é refletido, mas acho que nos anos finais e no ensino médio ele é muito mais, é, como se diz, ele é muito mais importante, assim, os diferenciais são muito maiores, tá? Então aqui é o acesso de jovens e crianças, de jovens de 11 a 14 anos aos anos finais, esse aqui pode ser público ou privado, tá? Independe, mas enfim, não tem uma diferença muito grande de acesso no Brasil hoje, diferentemente de 10 anos atrás, tá? Então a gente conseguiu reduzir aqui as desigualdades no acesso aos anos finais. E quando a gente olha a conclusão, né?
do ensino fundamental dos jovens que têm 16 anos, ou seja, eles estão finalizando lá o nono ano, mais ou menos com 15, 16 anos, ou seja, na idade relativamente adequada, você tem uma diferença muito grande, tá? Entre os 20% mais pobres da população e os 20% mais ricos, isso calculado aí com a PNAD, tá? Então, você tem aqui uma diferença de 7%, 7 pontos percentuais aqui em 2023. No ensino médio, isso daqui é até maior. Então, a mesma coisa, tá? Só que para jovens que estariam na idade para frequentar, estar matriculados. Então, vocês percebem que aqui a taxa de acesso já tem uma diferença, um diferencial importante, de 6 pontos percentuais. E quando a gente olha a conclusão, isso vai para cima, para mais, né? 13 pontos percentuais, tá? Isso aqui é bastante importante. Então, a maior parte dessas pessoas que não concluem o ensino médio, ou eles estão atrasados, em que, né, os alunos estão repetiram, reprovaram, ou abandonaram, evadiram, depois voltaram para a escola, e isso consequentemente traz um atraso, ou eles estão realmente fora da escola, tá? Não estão matriculados, tá? Então, essa seria a principal explicação. E a gente sabe que a taxa de distorção da série, ou o atraso escolar, ele também ele é proeminente nas faixas de renda mais baixa, tá? Em termos de aprendizagem, o que que a gente tem? Aqui é a mesma coisa. Roberta, Então, posso pode só falar. fazer um comentário da... Ele é baixo tanto para os 20% mais pobres, quanto também para os 20% mais ricos, Exato. né? Exatamente. O ensino médio é uma questão, tanto os anos finais, tá? Que a gente acaba passando, né? Eu acho que os anos iniciais, isso é um problema um pouco menos grave, mas o problema já começa aqui, nos anos finais. Então, você já tem aí, sei lá, mais ou menos 80% dos jovens 20% dos jovens que estão em situação de atraso no ensino fundamental, e isso vai sendo, né, carregado para o ensino médio. Então, aqui você tem somente 55% da população entre os mais pobres que concluíram o ensino médio, e entre os 20% mais ricos você tem menos do que 70%. Então, isso é e isso é um problema do ensino médio, tá? Também, não só dos anos finais, do fundamental, assim como do ensino médio. Né? Como tornar a escola mais atrativa, fazer com que os estudantes fiquem na escola, permaneçam, frequentem, enfim, acho que tem várias políticas educacionais nesse sentido, e é uma preocupação grande, tá? Hoje temos nessa temática. Em termos de aprendizagem, né, desses estudantes que estão na escola. Então, a gente tem uma avaliação nacional, que é o SAEB. Aqui são os resultados do SAEB para 2000 esqueci de colocar aqui umas... Ah, mas enfim, na verdade, de 2003 a 21, antes de 23, que foi divulgado agora, recentemente, os dados de 23, mas é um ano logo após a pandemia, então essa queda aqui é parcialmente explicada por isso. Mas o que a gente percebe é que tem um distanciamento bem grande também em termos de qualidade da educação oferecida e aprendizagem em língua portuguesa e matemática, isso para o nono ano do ensino fundamental. Aqui, o percentual de alunos com percentual adequada, tá? Então, tem aí uma definição do Todos pela Educação, que é utilizada em vários estados também, em que essa pontuação nessa avaliação precisa ser acima de 275 em português e 300 em matemática. Então, foi essa métrica que eu estou usando, tá? Então, acho que é só uma questão da métrica que eu estou usando para poder comparar essas pessoas. Na verdade, aqui foi realizado pelo Todos pela Educação, como eu falei, né? Então, dando os créditos aqui, mas enfim, isso é possível de fazer também com acesso aos microdados. E questionário socioeconômico dos estudantes para saber quais são os mais pobres e os mais ricos. Então, você tem aqui uma diferença de percentual de mais de 23 pontos percentuais quando a gente olha para a língua portuguesa. E matemática, a gente fala bastante sobre matemática, Lorena, é realmente um cenário muito preocupante, né? Somente 8,5% tem aprendizado adequado entre os mais pobres, e isso é muito mais alto, né? Esse diferencial é grande quando você olha para os mais ricos, mas ele ainda é baixo. Você tem menos, né, menos de um quarto dessas pessoas tem um aprendizado adequado. Para o ensino médio, a gente também tem essa mesma métrica, né, que é o SAEB, e aqui em matemática também é um cenário muito, muito preocupante. Tá? Então, só para mostrar as desigualdades. E aqui eu trago os resultados do PISA, que é uma avaliação internacional. Só mostrar isso primeiro. Uma outra avaliação, então você pensar, vamos pegar uma avaliação internacional, que é uma avaliação que acontece
organizada pela OCDE, e quem participa são os países membros da OCDE e alguns convidados como o Brasil. Então, tem um grande número e o Brasil tem evoluído, melhorado, né, no desempenho no PISA, porém está muito aquém do desejável, tá? Então, aqui é uma pesquisa que eu conduzi junto ao IED, e que a gente tabulou esses dados aqui, principalmente preocupados com essa questão de diferenças socioeconômicas nos desempenhos. E aqui é o percentual de alunos brasileiros que tem acima do aprendizado adequado no PISA, tá? Que é acima do nível 2, que é o que a gente considera, para as três disciplinas avaliadas. Aqui é o PISA 2018, antes da pandemia, a gente já tem o 22, tá? Mas eu escolhi mostrar esse de 18 mesmo, foi antes da pandemia. E o que a gente percebe é um grande diferencial. Olha, aqui, por exemplo, vou pegar a matemática de novo, que acho que é uma questão mais preocupante. Entre os alunos de mais alto nível socioeconômico, comparando os estudantes brasileiros de 15 anos, tá? Geralmente eles estão no primeiro do ensino médio, segundo do ensino médio, comparativamente aos estudantes países membros da OCDE, você tem uma diferença aqui imensa do percentual de adequado. Quando a gente vai para os estudantes de mais baixo nível socioeconômico, esse percentual também, essa diferença é muito grande, mas é relativamente parecido, né? Você tem 20 pontos percentuais aqui de diferença. Mas quando você, comparando só os bloquinhos azuis, que eu queria deixar claro aqui, né? Tem 44% dos alunos em matemática que tem desempenho adequado quando o nível socioeconômico é alto, e quando você vai para baixo é 4,4, tá? Então, é uma diferença bastante importante. E aqui é a nota, né? A mesma métrica, tá? É a mesma avaliação, só que é a nota média naquela prova, tá? Que tem uma escala aí de 0 a 500 pontos, 600 pontos, se eu não me engano. E aqui, para o caso de matemática, você olha os estudantes de baixo aqui só para o Brasil, tá? Alto e baixo nível socioeconômico, você tem uma diferença de 100 pontos, né? 101 pontos. Isso aqui, usando uma referência internacional, praticamente 3 anos de aprendizagem a menos, tá? 100 pontos é o desvio no PISA, desvio padrão no PISA. Enfim, então, em termos das avaliações nacionais, isso é preocupante, internacional também. E aqui eu peguei um outro dado que eu achei interessante mostrar para vocês e reunir aqui nesse compartilhamento e futuro artigo, que é o desempenho numa avaliação, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? A Olimpíada é uma política que já, né, ela é desenvolvida pelo INPA, inclusive esse estudo eu fiz em conjunto, colaboração com o IED e também com o INPA, com apoio da B3 Social, e a gente fez algumas análises também demonstrando essas diferenças, né, de desigualdades por grupos sociais. E aqui a gente, enfim, a OBMEP, ela tem um alcance muito grande, assim, nas escolas públicas brasileiras, né? Está presente em quase 99% dos municípios, em 95% das escolas, e aqui eu peguei as edições da OBMEP de 2017 a 22, que foram as 5 últimas até 2023, que foi quando a gente fez o estudo, e aqui a gente mostra também uma correlação positiva. Então, o desempenho dos alunos do ensino fundamental 2, tá? Anos finais, de sexto a nono. E o nível socioeconômico das escolas em que eles estão. Então, aqui a gente percebe também que tem uma relação positiva, quanto maior o nível socioeconômico, mais pontos na UBMEP, né? E isso aqui, a pontuação, só para deixar claro, a gente calculou uma pontuação relativa ao número de premiações nas escolas nos últimos 5 anos, dos últimos 5 anos da UBMEP, tá? Então, a gente olhou escolas premiadas, tem é, medalha de prata, bronze desculpa, bronze, prata e ouro, e menções honrosas, enfim, a gente fez aqui uma pontuação e compara. E aqui a gente percebe que as escolas federais, né, e que os pontinhos vermelhos têm alto nível socioeconômico e um excelente desempenho no OBMEP, enquanto as municipais ficam aqui para o lado esquerdo do gráfico, com mais baixo nível socioeconômico, e as estaduais um pouco, né, tá bem distribuída aqui. E para o ensino médio, a mesma coisa, tá? Então tem uma correlação relativamente alta com o nível socioeconômico. Em relação à raça-cor, né, o que a gente tem?
Para o Brasil, a gente tem um problema de informação, né? Atualmente, o INEP não divulga essa informação no nível de microdado. Então, isso daqui a gente fez com o SAIB 19, foi divulgado, né, mais, né, alguns anos atrás, e a gente conseguiu fazer. Infelizmente, isso não é mais possível. Mas aqui são os diferenciais de matemática para o quinto ano e no nono ano, né, por raça cor. Ops, mais um aqui. Então, o que eu acho que vale a pena destacar é que mesmo entre alunos que estão em escolas com alto nível socioeconômico, esse diferencial existe entre brancos e pretos aqui, tá? E é bastante expressivo, assim como quando a gente está olhando para, né, controlado pelo nível socioeconômico, esse diferencial permanece, tá? Tanto no quinto quanto no nono ano. No nono ano aqui tem um pouquinho menor esse diferencial nas escolas com mais baixo nível socioeconômico, mas tem uma questão importante aqui que é a permanência dos estudantes, né? Tem uma menor probabilidade dos estudantes continuarem na escola, né, de acordo com o seu nível socioeconômico e raça cor, e isso daqui reflete um pouco nisso. Então, quem permaneceu acaba ficando mais parecido independentemente da cor, tá? Mesmo, porém, ainda existe um certo diferencial. Roberta, essas escolas, por exemplo, dessa última figura, elas são todas públicas? Aqui, sim, a gente só seleciona os estudantes de escola pública, Ah, tá. Então você está comparando os alunos de escola pública com que alta no estão em NSE e escolas com baixo no públicas NSE. com alta e baixa, tá? Uhum. É Nossa, é uma boa bastante observação. mesmo. Aqui, sim, a gente estava preocupado em especial com as escolas. Vocês já fizeram algum estudo, por exemplo, olhando os alunos que moram, por exemplo, em locais que você tem mais, por exemplo, você tem maiores índices de violência? Uhum. Não, assim, a agenda de violência, ela é super importante, super relevante, e a gente tem alguns instrumentos, algumas pesquisas em que a gente faz medições sobre isso, né, violência dentro da escola e fora dela, e algumas relações com o desempenho. Mas a gente não tem, não, assim, eu não tenho, é como eu falei, a gente não teve essa análise específica para olhar diferentes características socioeconômicas. Mas eu preciso até voltar, assim, tem vários relatórios e eu preciso dar uma olhada, porque acho que talvez tenha alguma coisa que possa ter sido explorada, mas isso especificamente em alguns municípios, tá? Esse que eu estou falando foi uma pesquisa específica em Sobral, por exemplo, que a gente fez, né? O LEPS fez um estudo longitudinal e aí tem medidas de violência, porque justamente era uma preocupação da Secretaria da Educação. Enfim, eu não mapeei os resultados dessa pesquisa, acabei não trazendo, mas deve ter alguma coisa que possa ser explorada sim, Lorena, com dados, sabe? Acho que não tenho, nesse momento, já tenho esse estudo e já fizemos, mas daria para a gente explorar, porque são alunos que estavam no quinto ano e a gente acompanhou, agora já estão, acho que no ensino médio. Então, assim, né, essa questão de autodeclaração da raça-cor não é algo que é possível de se realizar. Porque tem um ponto, assim, que no censo escolar, estava até olhando, tem, tem um percentual elevado de alunos que não reportam, né? Você não tem a informação de raça, cor dos estudantes no censo. Em alguns estados chega a 20%, 25%, em São Paulo tem 15% de não declarados. Então, assim, é bem alto. Isso no censo escolar, que é a escola que presta a informação, só que a escola pega a informação da matrícula. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade, a informação vem do próprio questionário socioeconômico que é aplicado aí no SAEB, nas avaliações, e aí tem uma redução, assim, na não declaração, tá? Só que para os alunos mais novos, tipo quinto ano, isso ainda era importante, chega também a 10% mais ou menos de não reporte, tá? E muitas vezes pode, sei lá, né, tem uma questão de autoinformação. Então, isso é um pouco problemático, assim, no Brasil hoje. Acho que a gente precisa melhorar muito essa qualidade dessa informação. Bom, continuando, de gênero também, embora seja algo mais fácil de ter a autodeclaração da pessoa sobre isso,
também faltam dados assim no Brasil para a gente conseguir explorar mais, tá? O que eu trouxe aqui para vocês é um apanhado de resultados do PISA. O que a gente sabe nas pesquisas é que, em geral, as meninas, né, os estudantes que se declaram do sexo feminino, elas têm melhor desempenho em leitura, porém pior desempenho em matemática e ciências. Isso é uma coisa observada em diversos países do mundo, tá? Mas no Brasil é bastante recorrente. Nas avaliações nacionais, isso é um padrão também. Em geral, as meninas vão melhor em língua portuguesa, leitura, e os meninos melhor em matemática e ciências. E tem alguns diferenciais importantes, assim. Aqui, por exemplo, aqui é um gráfico, né, do desempenho no PISA, do percentual de alunos acima do nível adequado, mesmo que eu estava falando lá atrás, em matemática, tá? Então, os meninos têm um percentual um pouquinho maior. Em outros países do mundo, isso também acontece, tá? Se reflete. Mas os países que são mais iguais são os países, assim, que os diferenciais são menores entre sexos, são os países asiáticos, né? Singapura, na China, no Japão, esses diferenciais entre meninos e meninas, todos vão muito bem, os diferenciais são menores, são pequenos, tá? Próximos de um ponto percentual, algo assim. E uma Singapura coisa, aí tá até melhor que as meninas as meninas, vão melhor que os meninos. menor que os meninos, exatamente. E então esses países em geral têm uma igualdade maior, tá? E todos vão muito bem. A China também não coloquei aqui, mas a China também tem um percentual muito elevado, 90% de alunos acima do adequado, e o diferencial é pequeno em relação a sexo. E uma coisa que a gente tem explorado, é que eu não trouxe aqui porque ainda são pesquisas que a gente está finalizando. A gente faz essas medições de competências socioemocionais e saúde mental dos estudantes no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental. E muitas vezes a gente explora essa questão, de sexo, né, de como é que isso se comporta. E o que a gente tem percebido, que as meninas, em geral, elas mostram algumas desvantagens, inclusive nessas competências socioemocionais, exceto, por exemplo, relação interpessoal, né? A questão da empatia, isso geralmente é um pouco melhor nas meninas ou até não tem diferença. Mas o restante das coisas, que é a gestão das emoções, autogestão das suas próprias ações, então você tomar as decisões da melhor forma possível, considerando que, né, você regular as suas emoções e conseguir gerir as suas ações, isso tem se mostrado com maior vantagem para os meninos. E é um ponto de reflexão e até de estudos, tá? A mesma coisa a saúde mental. Então, a gente tem um instrumento que mede a saúde mental e isso também aparece. As meninas têm um estado de saúde mental pior do que os meninos, tá? Então, isso é uma outra coisa para reflexão, relação com, tem vários estudos, várias pesquisas que a gente está conduzindo que tem potencial para a gente explorar um pouco mais sobre isso, mas ainda não tem nada assim para compartilhar com vocês. Enfim, acho que o que eu mostrei até aqui são coisas relacionadas aí aos desfechos, né? Ao que a gente observa. Então, tem muitos diferenciais né, em desfavorecimento às classes sociais mais baixas, pretos ou pardos, pretos e pardos, muitas vezes pretos até com desempenho pior. E em relação às meninas, desculpa, tanto para matemática como essas questões mais de soft skills. Enfim, e aí aqui o que eu queria trazer um pouquinho para vocês como que a gente está lidando, né? Acho que uma coisa que é importante a gente estudar, é falar, ótimo, mas e como é que está a oferta né, das oportunidades? Como é que estão as oportunidades que a gente oferece? Será que as oportunidades são iguais? Será que isso tende a uma perpetuação das desigualdades? Então, eu queria só trazer também para vocês o resultado de uma pesquisa em que a gente mediu a qualidade da prática docente, a qualidade do que o professor faz em sala de aula, tá? Isso também foi uma parceria com o Itaú Social, e a gente, né, começou a desenvolver isso em 2020 lá no LEPES, né? Tem uma equipe grande que ajudou a fazer isso, mas enfim, basicamente o que a gente faz é tentar medir as ações docentes relacionadas a essas quatro dimensões e que são dimensões de aprendizagem. Então, para você favorecer o aprendizado, o professor ele precisa ter desenvolvido algumas habilidades que ele consiga articular os saberes e prévios para construir novos conhecimentos, desenvolver de fato
a competência disciplinar, então ele ter um conhecimento pedagógico do conteúdo para ele conseguir efetivamente é, ensinar o estudante, né, tem um desenvolvimento, tem uma questão de recuperação das informações e depois a aplicação. A terceira dimensão é quanto o professor consegue ter práticas que promovam o conhecimento com compreensão e autonomia, então é efetivamente compreender aquilo e não somente replicar, e quanto ele consegue ir além, né? O aluno precisa ter autonomia para conseguir aplicar e ir além do que ele, né? Você tem lá uma disciplina, sei lá, matemática, fórmula de Bhaskara. Então, não basta ele conseguir aplicar, mas ele conseguir compreender a necessidade daquele conteúdo e aplicar em diferentes problemas, tá? E, por fim, tem essa questão socioemocional, né? Os professores também precisam ter ah, competências, né, e habilidades para conseguir fazer com que os estudantes também desenvolvam competências socioemocionais. Então, eu não vou me alongar aqui, mas só o que eu queria trazer para vocês é que a gente fez uma medição em diversos municípios, redes estaduais, sempre pública, tá? Sempre da rede pública. E aqui a gente fez uma medição em um estado do Nordeste, em que a gente mostra um dos resultados, assim, intrigantes. Então, aqui são as quatro dimensões, tá? Que eu acabei de comentar. E aqui é o nível socioeconômico dos estudantes que as escolas atendem. Então, eu tenho os professores por escola, que esse N aqui é o número de professores, tá? Então, claro, tem um número de professores menor aqui nessa última faixa, que atende alunos de alto, nível socioeconômico, mas o que a gente percebe é que tem uma desigualdade, né, da qualidade docente daqueles professores que atendem alunos de nível mais baixo socioeconômico, eles têm um pior desempenho. Aqui isso aqui não é tão importante entender essas faixas aqui, mas o importante é o que o verdinho são práticas exemplares ou adequadas, tá? E o vermelhinho são práticas incipientes, que às vezes não existem ou o professor nem compreende. Então, aqui fica, assim, um ponto de reflexão que, para a rede estadual de um estado do Nordeste, você tem aí que os professores que atuam naquela rede acabam, os professores que atuam em escolas com nível socioeconômico mais baixo dos estudantes são aqueles professores também que têm um menor desempenho em termos de qualidade da sua prática, tá? Só para dizer, tá? A gente fez várias medições desse instrumento, a gente fez análises de validação, né, desse instrumento para entender se ele efetivamente estava conseguindo mensurar aquilo que a gente gostaria. Então, a gente fez exercício de validação e ele se comportou bem, tá? Então, assim, são dados críveis aqui. E aqui só uma última relação em que a gente fez a mesma. Eu mostro aqui que essa qualidade da prática docente ela está negativamente correlacionada, aqui faltou um menos, tá? É menos 0,23 com a distorção e idade série dos estudantes, né? Então, em geral, assim, as escolas que têm mais baixo nível socioeconômico ou que atendem estudantes com maiores desvantagens também apresentam maior distorção e idade série. Então, e isso tem uma relação negativa, tá? Então, os professores, em geral, estão alocados em escolas em que os professores que têm práticas piores, né, menos adequadas, também estão em escolas em que os estudantes têm mais desvantagem. Bom, acho que aqui eu vou passar por conta do nosso tempo, Lorena, não sei. Assim, aqui é um outro estudo em que eu falo um pouco sobre a expectativa dos professores em relação aos seus alunos. Então, acho que assim, rapidinho, tá? Aqui são escolas públicas e privadas do município de Ribeirão Preto, de um estudo que a gente fez em 2019. A gente foi em todas as escolas e fez mensurações com estudantes e professores, de terceiro e quarto ano do fundamental e professores de matemática e português. E a gente tem um instrumento que a gente mede algo que a gente acha muito importante, que é a questão da expectativa do professor em relação ao sucesso escolar dos seus estudantes. E tem uma diferença grande aqui em relação à média, né? Se você olhar a média desse score nesse instrumento na rede privada, ela é muito maior do que na rede pública, tá? Então, enfim, os estudantes, se for verdade, né, que os estudantes aqui, eu estou olhando para dois territórios, localidades muito diferentes, mas que trazem sinalizações parecidas para a gente, né, de que talvez a gente precise pensar em como melhorar a qualidade dos professores ou atrair bons professores também para aqueles estudantes que mais precisam, tá? Mesmo dentro da rede pública, certo? Estou falando da rede pública aqui. Esse aqui é a rede pública, aqui é privada e pública, mas enfim,
tem não fiz essa diferenciação, mas a mensagem é mais ou menos parecida. Uma coisa, É, a expectativa era só dos professores ou dos alunos também? Agora, dos professores. dos Aqui, professores. esse resultado são as medidas de expectativas globais dos professores em relação aos seus alunos. É. A gente fez, Nossa, né, esse é instrumento, ele bem cobre baixo outras coisas. da rede É, pública. Aí isso. isso explica o tanto de abandono, né? Exatamente. Então, assim, lembra que eu estava falando lá atrás? Os estudantes mais desfavorecidos, que estão em classes sociais mais baixas, enfim, em geral, a escola faz mais diferença para eles do que para os estudantes que têm, né, melhores oportunidades, têm um nível socioeconômico mais alto e etc. E aí é justamente isso, né? Se eles dependem muito mais do que é oferecido dentro da escola, existe uma tendência de se perpetuar essas desigualdades, porque as características que você vê dos professores dentro dessas escolas, elas também são piores, né? E isso favorece, como você falou, né? O abandono, enfim, os alunos. Isso aqui, detalhe, estou falando para alunos de terceiro e quarto ano, são os alunos mais novos. Eles têm 9 anos, 10 anos, 8 anos e 10 anos. Não, 8 anos e 9 anos, terceiro e quarto ano, tá? São para crianças, certo? A gente não, infelizmente, a gente ainda não teve a oportunidade de fazer essa mensuração para o ensino médio, mas é algo que enfim, né, provoca aí uma reflexão. Enfim, só queria passar aqui, né, porque a gente já são 15 para 5, eu estou preocupada aqui com o tempo. Acho que, em última instância, eu só queria comentar um pouco dessa política, né, que é uma política de educação em tempo integral, que ela tem, vou até passar aqui, que só o percentual de estudantes em escolas que estão em escola de tempo integral na rede pública no Brasil, isso está em 30%, no ensino médio, das escolas do ensino médio da rede pública oferecem ensino de tempo integral, tá? Isso significa 21% dos estudantes, ok? E tempo integral é o quê? São 7 horas ou 9 horas dentro da escola, tá? E acho que uma coisa importante só de dizer, por isso que eu acho importante essa política, é que ela tem uma proposta, né, diferente, que não é só extensão do tempo de aula, que não é mais tempo dos estudantes ficando na escola, embora isso seja muito, muito relevante, tá? E acho que deve explicar muito dos impactos que a gente encontrou. Mas tem uma proposta um pouco diferente, ela tem uma proposta pedagógica mais ampla, de desenvolver integralmente os estudantes, né? Você tem mais tempo para conseguir desenvolver competências, habilidades, preparação para o mundo do trabalho, né, a capacidade socioemocional. Então tem essa proposta, tá? As escolas de tempo integral, as políticas dos estados têm essa proposta. As escolas precisam ter capacidade física e recursos humanos para atender os estudantes, tá? Então, assim, elas precisam estar melhor equipadas e preparadas. E elas também visam melhorar o clima escolar, então proporcionar condições mais positivas de ensino-aprendizagem, um ambiente mais acolhedor, com socialização, em que o professor passa mais tempo na escola e, consequentemente, tem mais contato com o estudante, então ele acaba conhecendo mais, enfim. E tem essa intencionalidade de incluir e diminuir as desigualdades, tá? Então, essa é uma política que em geral, assim, a gente analisou, fez avaliação de impacto em 2 estados e também conhece outras duas iniciativas, pelo menos pelo Brasil, nos estados, e elas têm esse objetivo declarado, tá? Por que oferecer? Para desenvolver os estudantes integralmente, tornar a escola mais atrativa e esse último aqui, ó, tem muita coisa nesse slide, mas acho que o que eu queria destacar é compensar a falta de oportunidade para diferentes grupos sociais. Então, ela tem essa proposta, tá? Deixa eu passar para um pouquinho mais rápido, acho que eu já comentei. Acho que só o que vale dizer é que, né, a gente fez uma avaliação desse programa de escolas em tempo integral para São Paulo, para o estado de São Paulo, para o estado do Ceará também. Os resultados são positivos em ambos os casos, mas aqui é só para vocês terem uma ideia do que é oferecido, né? Então, qual que é a diferença de uma escola de tempo integral de uma escola de tempo parcial? Então, você tem componentes curriculares diferentes, né? Você oferece projeto de vida, algumas eletivas, tem orientação dos estudos. Os estudantes participam muito dessa definição das eletivas, tá?
e aí acaba a ideia é que traga aulas mais interessantes. Tem um acompanhamento dos estudantes mais próximos, em termos de avaliações, tutoria dos professores, nivelamento do desempenho mesmo, e tem um corpo docente mais presente. Tá? No caso de São Paulo, por exemplo, os professores precisam ficar em regime integral nas escolas, 40 horas na mesma escola. Então, diminui, né, ele não vai para outra escola. Assim, tem alguns casos, dependendo do plano de carreira ali do professor, mas enfim, quando eles criaram o PEI, houve uma legislação para garantir isso daqui. E aí você acaba fortalecendo a relação professor-aluno. É, E por fim, e para o professor também é bom, isso, porque ele não precisa né? ir para várias escolas no ensino É, e médio ele para lotar a consegue, sua carga horária. dar até mais atenção para os alunos, ele tem mais tempo. Então, para essa relação aluno-professor também É super é importante. fundamental, né? Exato. E também tem, por fim, tem algumas atividades extracurriculares aí, clubes juvenis, enfim, que a ideia é promover esse protagonismo estudantil, que é o estudante ter protagonismo no seu desenvolvimento. Ah, eu quero fazer tal clube, quero desenvolver tal projeto. Então, abre espaço para esse tipo de coisa. Tá? Aqui eu vou passar para a gente, não, acho que a maior parte das pessoas conhecem, eu posso depois compartilhar isso daqui também, mas enfim, né, as evidências dizem que elas não são tão contundentes em dizer que, pelo menos no Brasil, que aumentar o tempo de instrução, você tem efeitos positivos, tá? Então, tiveram algumas iniciativas já de aumento de jornada, como Mais Educação, por exemplo, e aí o efeito não existia. Porém, tem alguns outros estudos já mais recentes e bem importantes, como do Léo Rosa, da Elaine e coautores aqui, que eles avaliaram o caso de Pernambuco e São Paulo nos anos finais e já demonstraram um impacto positivo. A literatura internacional, eles mostram um aumento da jornada e um maior desempenho, só que esses retornos têm retornos decrescentes, tá? Retornos marginais decrescentes com o tempo. Então, para países em desenvolvimento, por exemplo, você deixa muito tempo, acaba diminuindo. Ele é positivo, mas ele é não linear, tá? O efeito. E esse aqui são para vários países, né? Eles fazem um painel de países com dados do PIB. Enfim, o que que a gente fez? A gente avaliou o impacto desse programa de São Paulo, tanto para o ensino médio quanto para os anos finais do ensino fundamental, porque é uma política que acontece nessas duas etapas, tá? A gente utilizou uma metodologia robusta, porque a gente tinha dado no nível do aluno, conseguia acompanhar desde o nono ano até o terceiro do médio, ou desde o sexto ano até o nono do ensino fundamental. Então, a gente tinha nota antes dele entrar no regime, depois do mesmo aluno, tá? No nível do aluno. Então, a gente consegue controlar muito das características desses estudantes por ter a nota antes e depois. E tem diversos períodos de implementação. Então, isso também ajudou, fez com que a metodologia mais adequada fosse essa, né? De diferenças com períodos de tratamento diferentes. Então, além do efeito médio, a gente tem um efeito diferenciado por tempo que o aluno ficou nesse programa. E a escola também, não só o aluno, como a escola, tá? Mas, basicamente, a gente compara as escolas que implementaram o PEI. O PEI começou em 2012 para o ensino médio e 13 para os anos finais de fundamental, e a gente vai até 2019, tá? Acompanhando esses alunos. Enfim, aqui só para resumir, eu tenho vários gráficos aqui que mostram o efeito, sei lá, talvez seja. Esse daqui é o efeito do PEI para os estudantes no ensino médio, tá? Tem um efeito na nota do SAEB, que é do SARESP, na verdade, mas tem a mesma métrica do SAEB, que é de 30% de um desvio padrão. Assim, esse efeito é enorme, tá? 14 pontos no ensino médio, acho que não tem nenhuma outra política que eu conheça que tenha uma avaliação de impacto robusta que tenha encontrado um efeito como esse. Então, tem um efeito grande em matemática. Em língua portuguesa é de 10 pontos, mais ou menos, um pouquinho menos, dá 25% de um desvio padrão. E o que é interessante é que reduz a taxa de evasão ao longo do ensino médio. Então, em 10 pontos percentuais, tá? 24% no desvio padrão. Tá? Então, além de melhorar a proficiência, essas são as medidas que a gente tinha à disposição. Ah, e isso tudo aqui está com controles e acho que o nosso principal controle é justamente a nota que ele tinha
no nono ano e essa especificação de diferenças com múltiplos períodos, tá? Então, os fatores não observados também estão controlados aqui. Esse aqui é o efeito para o Ceará, que ele também existe um pouquinho menor, eu só vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente chegar, conseguir conversar um pouco. E para os anos finais, o efeito é parecido, para os alunos que passam os anos finais do fundamental, comparativamente aos estudantes que estão em escolas de tempo parcial. O que acho que vale a gente dizer é que tem um aumento da proficiência, uma redução da evasão, um aumento da chance do aluno se matricular no ensino médio, esse dos anos finais, e para o nível socioeconômico, aqui ele tem efeitos relativamente parecidos, tá? Em língua portuguesa. Então, tem escolas aqui com mais baixo nível socioeconômico dos estudantes e mais alto. O efeito existe para os dois casos, tá? É um pouquinho mais alto para cá até. Então, isso aqui para a língua portuguesa até tem uma tendência de redução dessa desigualdade. Então, é uma política interessante que, além de aumentar a média, ela aumenta também dos alunos que ficaram, que têm né, que estavam no nível socioeconômico mais baixo. Por quintil de nota, que acho que também é interessante mostrar, é esse aqui, ó. Então, a gente dividiu a amostra por quintil de nota no quinto ano, né? Antes da implementação, antes do tratamento. E tanto para matemática como português, para todos os alunos, mesmo aqueles que tinham um desempenho mais baixo, o efeito existe, é mais ou menos parecido, e para matemática ele é mais alto para quem já estava num patamar mais alto, tá? Mas enfim, para a língua portuguesa é bastante semelhante, até maior aqui pontualmente, né, 12 pontos em relação ao último quintil. Então aqui essa política traz um pouco de pistas, né, de como é que você pode reduzir as desigualdades. Porém, tem um porém, que é o último que eu vou falar para vocês, prometo. Então, aqui é o efeito sobre a matrícula, tá, que eu tinha comentado. Então, ele também ele é até maior para o quintil de nota mais baixo aqui, quintil de nota, tá? Só que como a nota é muito relacionada ao nível socioeconômico, aquilo que a gente já viu lá atrás, a gente imagina que, né, tem uma sinalização que são os grupos menos, mais desfavorecidos. Ô, Roberta, Uhum. interessante, né? Porque português, o efeito é maior no quinto Isso. quintil, no É, quarto e quinto, né? E isso são alunos no quinto ano. isso. Esses são os Você, efeitos para o nono, tá? Mas a nota do quintil é no quinto ano. Então, para quem tinha nota mais baixa no quinto ano, o efeito foi de 12 pontos em língua portuguesa. de português é melhor para quem tinha nota mais baixa do que para quem já tinha nota mais alta. Ele é positivo para Isso, os dois. Mas exatamente. matemática, Ele é maior para ele é quem maior para quem é, eu acho que é o problema que a matemática, esse que é eu acho que um grande problema da matemática, né? Que como é um curso cumulativo, é, traz mais complexidade, traz mais abstração, né? Ao longo do tempo. Né? E uma outra coisa é que ela é mais dependente dos recursos escolares, assim, eu acho, sabe? Porque a leitura, a língua portuguesa, acho que depende também. O que é interessante aqui, assim, a leitura, ela tem muito a ver com as oportunidades de vivências do aluno na casa, na própria casa, né? Quanto ele tem, sei lá, oportunidades culturais, sociais, de leitura. E aí, ele ficando na escola, isso melhora, certo? Ele tem mais oportunidades dentro da escola. Então, acho que por isso que tem uma tendência a ser maior, assim, para quem é pior, tá? Ah, só uma coisa, a gente não pode comparar, assim, tipo, o efeito direto entre português e matemática, 12 com 8 aqui, porque as escalas são diferentes, tá? A gente compara na linha, tá bom? Em termos de desvio padrão, tudo bem, mas em termos do valor pontual, não é tão correto. Enfim, a única coisa só que eu queria trazer é que a escola em tempo integral, enfim, obviamente, né, o aluno precisa ficar mais tempo na escola. Então, isso diminui a chance dele ir para o mercado de trabalho, né? E isso é uma realidade muito presente nos estudantes das escolas públicas, ainda mais nessa etapa da vida do ensino, né? Então, esses daqui são os efeitos para quem permaneceu na escola de tempo integral, comparativamente àqueles que foram para uma escola de tempo parcial.
Só que o que a gente percebe é que grande parte dos que continuam nas escolas PEI, embora a gente tenha aqui controles, né, da nota que ele tinha, acho que eu não estou querendo aqui colocar em xeque o efeito, acho que o efeito é positivo. A questão é que a gente não sabe muito bem o, o, o efeito de composição dessas turmas, né? O aluno começa no PEI, daí ele fica um ano, depois ele sai, ele vai para o tempo parcial, porque ele fala, não, eu não vou ficar aqui 9 horas do meu dia, eu tenho que trabalhar e tudo mais. Então tem essa diferença de composição, tá? E aí a gente até estuda um pouco o que que acontece com as escolas em torno das escolas que se tornaram PEI e que recebem ou enviam alunos para as escolas. Então, escolas ali que recebem muita migração, a gente fez aqui uma métrica de migração, de que recebe ou envia, antes da escola virar PEI, ela enviava ou recebia alunos daquela escola. E aqui o tratamento é dessa migração comparativamente às escolas de tempo parcial. E o efeito para elas é negativo, né? Quer dizer, ele é pequeno em nota, é 1,6 comparado com os 14 pontos que a gente achou, ou 10 pontos em português e 14 em matemática, mas ele existe, assim. Então tem uma questão de que talvez o PEI, né, a escola de tempo integral, realmente não seja para todos. Então a gente precisa se preocupar com quem está ficando na escola de tempo parcial e também conseguir oferecer horas de qualidade, enfim, alguns componentes que talvez pudessem favorecer ali o aluno. Mas é isso, gente. Eu só queria, acho que finalizar então aqui trazendo que, né, que de fato a gente tem diferenças de oportunidades na educação, tanto em relação, e a gente verifica isso tanto em relação aos desfechos, ao resultado final na escola, como ao que está sendo oferecido, de acordo com a renda, a raça, o gênero. Gênero a gente explora menos, e aqui fica um apelo porque a gente precisa de melhores, maior acesso às bases de dados, microdados nacionais, para a gente conseguir mapear melhor como isso acontece. Embora tenha várias coisas dentro do próprio laboratório que eu tô, que a gente conseguiria explorar com mais cautela, porém acho que falta um pouco de intencionalidade. Aí eu faço um pouco de meia-culpa que a gente precisa trazer isso como um ponto a ser estudado, sabe, Lorena? Acho que a gente acaba negligenciando essas diferenças e falando, ah, não tenho informação e não tem tanta intencionalidade. Então, acho que a gente precisa ter mais intencionalidade nessas pesquisas para diferenciais de gênero e raça-cor também. Enfim, a gente verifica aí uma tendência à redução das desigualdades por grupos sociais, principalmente em nível socioeconômico diferente ao longo do tempo, mas isso ainda é de forma lenta, né? E é uma política ou outra, uma intervenção ou outra em que a gente vê um efeito grande como essa que eu acabei de mostrar para vocês. É muito difícil você ver uma intervenção em educação virar o jogo, sabe? Então, na verdade, eu fiquei animada com essa questão da escola de tempo integral. Eu acho que a gente precisa refletir, precisa saber quem está ficando de fora, mas é uma aposta. Mas isso também depende muito de como é implementado, em qual município, quais condições. Então, é isso, né? Não tem nada muito fácil para se fazer. Mas acho que tem alguns potenciais para a redução dessas desigualdades. E é isso. Obrigada, Vamos parar de mim. Roberta. É, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer um comentário? O pessoal está tímido Ai, hoje? oi, Lorena, Oi, Luciano. tudo bem? Desculpa, eu sempre fico meio sem jeito, assim, eu tô tão acostumada a ficar de câmera aberta, eu fico de câmera fechada. Toda vez que eu venho no GFAM, esse é o código, é de ficar de câmera fechada? É livre? Depende. Tem gente, é livre. Tem muita Ah, gente tá que às bom, vezes quando vem deixa a câmera aberta. tá bom. Obrigada, viu? E aí, Roberta, tudo bem? A gente não se conhece e talvez a minha pergunta fique meio alienígena. Mas é o seguinte, eu trabalho com o programa de jovens aprendizes de, nas empresas e a gente está com várias ações para tentar, de alguma forma, melhorar não só a inserção desse jovem aprendiz no mercado de trabalho, mas melhorar a qualidade do mercado de trabalho como um todo. Assim, o objetivo é esse. Mas mais recentemente, a gente começou a desenvolver uma agenda maior
de desenvolvimento de capital humano em função desses dados todos que você está mostrando aí para ampliar a inclusão produtiva. E na semana passada, a gente trabalhou com um grupo de executivos do setor privado que estão curiosos para saber como que o setor privado pode contribuir. Então, minha pergunta para você é, lá no LEPS, com os dados que vocês têm, vocês já tiveram alguma iniciativa de intervenção do setor privado que pudesse servir de exemplo para a gente poder trabalhar e assim por diante? Obrigada, tá? E eu gostei demais dos dados que você apresentou. Foi um prazer. Oi, Luciana. Ai, muito obrigada pela pergunta, obrigada a você pelo interesse. É, enfim, eu acho, sim, acho que a resposta no LEPS, a gente tem uma agenda de, é, de preparação do jovem para o mundo do trabalho. Então, a gente tem alguns instrumentos, e aí, inclusive, teve iniciativa do próprio Itaú, Educação e Trabalho, em desenvolver isso, junto com o BID, se eu não me engano. Mas a gente tem um instrumento, inclusive, em que a gente consegue medir e aí verificar as condições dos estudantes em termos de prontidão para o mercado de trabalho, Eu sabe? conheço o Esse é um indicador exemplo. dele. Sim, Ah, eu e é conheço isso. esse indicador. E aí, assim, tem algumas intervenções. Você pergunta, assim, em termos de intervenção mesmo para desenvolver esses estudantes, né? Se já teve algum projeto, sei lá, que o setor privado local, numa Hum, determinada região, foi lá e aportou uhum, um recurso destinado a, não sei se é a formação do professor, se tem sim. alguma coisa assim que você conhece, que Luciana, eu não pudesse de tô. não. Tá, tudo Em bem. termos de intervenção para essa faixa etária com esse objetivo, eu não conheço, mas eu tenho certeza que deve existir, por exemplo, do SESI, por exemplo, do próprio Itaú Educação e Trabalho. Eu posso ver isso dentro do LEPS com as pessoas que cuidam dessa agenda e aí te passar por e-mail, caso, Tá, eu sabe, vou. tenha alguma coisa interessante. Aí a Lorena, se você tem e-mail dela, Lorena, aí você me Não, passa. Roberta, eu te procuro, não tem Ah, tá problema bem. Eu nenhum, eu te procuro. tenho WhatsApp. Ah, sim, é. Porque daí eu procuro saber, porque assim, eu não estou conseguindo lembrar de nenhum, mas deve Tá, ter com certeza. tá ótimo, Qual obrigada. a faixa qual é a faixa de idade? 18? Os jovens aprendizes são De, de 16 ah, 18 a 24. Tem o menor aprendiz, é, que vai do 16 aos 18, mas a gente está olhando os 18 a 18 aos 24. 24. É. Mas, assim, a Hum, gente está olhando esses, mas essa iniciativa com esses executivos, eles estão dispostos, né? Há um interesse, uma sensibilização de tentar, de alguma forma, até ser mais ativo e intencional em como que fomenta melhoria do ensino médio, que seja, sempre vai ter um interesse de que seja voltado para o trabalho. Então, uma coisa mais do ensino técnico profissional. Mas um interesse mesmo em função desse, né, teto de capital humano que o Brasil tem e que está batendo nas empresas privadas, né? Com queda de produtividade e tal. Exatamente. Acho que é bastante preocupante, né? E isso vem desde os anos finais do fundamental, sabe? Essa coisa de matemática, ciências, né? Então assim, a gente foi desenvolver, só compartilhando rapidamente, a gente foi desenvolver algumas habilidades socioemocionais e algumas delas dependem dessa matemática, algumas delas têm, né, dependem da matemática, interpretação de texto, Uhum. e aí mesmo que a gente tenha a melhor das intenções, né, a gente precisa talvez dar um passo Uhum. atrás mesmo. Roberta, muito obrigada. Não quero Imagina. Aí eu monopolizar, fico à não. disposição. Qualquer coisa você me procura e eu procuro saber Sim, também. obrigada. Obrigada, viu, Lorena? nada, que isso. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Bem, então, vou agradecer a Roberta mais uma vez por participar aqui do nosso webinar. A gente fazer aí pensar, né, o que que a gente pode fazer para melhorar aqui a educação. Obrigada pelos dados que você trouxe. E até o próximo webinar, pessoal, daqui a 2 semanas.
Tá bem. Obrigada a vocês. Obrigada, Lorena. Obrigada, pessoal, por ficarem até o final.